contar uma breve história e espero que vocês escutem até o final. Ela começa com uma criança que foi largada pela mãe porque talvez não queria assumir a responsabilidade de criá-la por medo ou qualquer outro motivo que possa acarretar da mãe ter desistido da criança. É muito desanimador saber que coisas assim acontecem, né? Porém, essa criança ela foi adotada por uma moça muito acolhedora, uma moça que essa criança lembrará com todo amor e carinho. Logo, essa criança não precisaria se preocupar com certas coisas do passado que aconteceu dos pais verdadeiros ter largado ela por algum motivo. Aliás, ela não queria saber, porque era apenas um bebê quando foi adotado. Só que essa família que acolheu ela não vivia de uma renda muito boa e passava por apertos financeiros constantes, assim tendo que sobreviver em tempos ruins. Tempos onde tinha que se esforçar muito para ter pelo menos o básico, como comida e roupa. Resumindo, o básico do básico. Isso tudo aconteceu de fato, e foi pelo menos há uns 50 anos atrás. Tanto a família que adotou a criança quanto a criança passaram por momentos muito difíceis, às vezes passando fome ou ficando sem energia em casa por falta de dinheiro, chegando num ponto onde a criança teria que trabalhar para pelo menos comer, ajudar a família em casa ou comprar uma coisa que tanto queria comprar. Falando desse jeito é emocionante, né? Uma criança que começou a trabalhar aos 3 anos de idade para ajudar os pais em casa. Apesar de tudo, a criança ainda continua tendo muitos problemas, tanto financeiro e psicológico. Era uma época que não facilitava muito, tendo de ser forte e aguentar todo o tranco, senão ela com certeza se afundaria completamente e desistiria de tudo. Graças a Deus, essa criança nunca deixou de persistir, sempre tentando e tentando, apesar dos desafios infernais que a esperava. E por causa dessa criança que sempre tentou, eu consigo contar a história dela agora, porque se não tivesse tentado, bom, eu acho que eu nem estaria existindo pra contar essa história. Enfim, depois de passado os 50 anos, essa pessoa continuou seguindo em frente, mas no meio dessa trajetória teve diversos problemas, muitas dores de cabeça por conta de estresse do dia a dia, estresse de trabalho, estresse em tudo quanto é lugar. Muitas decepções, relacionamentos que teve, falecimento de pessoas queridas por ela, uma doença que acabou desenvolvendo chamada artrite, onde a pessoa não consegue se mover direito por conta das dores que sente nas articulações. O corpo trava completamente, tendo que ficar se mantendo na base de remédios. Muitos remédios. E essa doença não tem cura, só vai piorando conforme o tempo. A história dessa pessoa é muito mais cativante. Eu apenas estou resumindo tudo. Comparando a ela, eu praticamente sou a frase tempos fáceis geraram pessoas fracas. As pessoas que tiveram tempos difíceis criaram riqueza, sabedoria, disciplina, com a persistência do trabalho duro e muita dedicação em suas vidas. E agora as pessoas que nasceram no tempo tranquilo, por conta dos pais que aguentou o tempo difícil, trabalhando duro, sofrendo muito por estar onde estão agora, aproveite de toda essa regalia que eles fizeram, consequentemente criando pessoas fracas, pessoas sem propósito nenhum na vida. Em falar em propósito de vida, muitos ficam colocando problemas em tudo como se não tivesse solução nenhuma, tendo umas crises existenciais por conta disso. Uma pessoa assim, igual a dessa pequena criança que contei, não tinha tempo para ficar pensando em crises existenciais não, ficar procurando motivo para estar existindo. Basicamente isso era uma puta perda de tempo, cara. Ela literalmente só pensava, eu tenho que trabalhar hoje para garantir o meu dia de amanhã e ajudar minha família. Olha só, parando para refletir sobre, a gente tem que estar passando por algum problema muito sério para poder esquecer de coisas fúteis. Mas aí vocês podem pensar, cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, pensa de uma maneira diferente, eu sei, mas se você pegar essa história aí e ver como inspiração, uma vida que não foi nada satisfatória, sendo bem ruim se parar pra pensar, mas mesmo assim, mano, ela não tinha tempo pra ficar pensando que a vida dela foi desse jeito, ela tinha que construir alguma coisa, ficar autocriticando a si porque se sente um fracassado e que não é suficiente, é uma perda de tempo do caralho, você só está ainda mais favorecendo a sua ansiedade que terá do futuro e de uma depressão por conta do passado. Apesar das merdas que a gente vive vivendo no nosso dia a dia, eu acredito que estamos vivendo a melhor época de todas que já passou. Antigamente, naquela época, os pais que adotou a criança eram analfabetos. Antes de morar em São Paulo, morava em Pernambuco. Não sabia escrever e muito menos ler quando chegaram aqui. E isso nem era problema. O pai trabalhava, recebendo pouco, e a mãe era dona de casa, sempre incentivando essa criança a estudar, porque eles desejavam que essa criança fosse alguém melhor que eles. Como o Renato Russo disse na sua música, sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Como eu disse anteriormente, essa criança ela passou por muitos problemas, não só quando criança, mas também quando se tornou adulta. Lembra quando eu disse que ela toma remédios por causa da doença que ela tem? Pois é, por conta desses remédios ela acabou perdendo os dentes, ficando muito desanimada de querer sair, querer ir para um shopping, passear. E ela tem todo o direito de se sentir assim, porque se eu tivesse perdido os meus dentes, eu com certeza também não sairia. Primeiro ela perdeu todos os dentes de baixo, mas ainda bem que ela teve ânimo para fazer um implante dentário logo. Alguns anos depois ela perdeu todos os dentes de cima, ficou vários e vários anos sem os dentes, comendo comida com a gengiva. Agora reflita, essa pessoa trabalhou durante
durante 24 anos, faltando uns 6 anos e alguns meses para se aposentar, indo diversas vezes ao médico para eles concluírem que é uma pessoa que não tem mobilidade para ir mais trabalhar, fazendo ela se aposentar por invalidez. Eu já vi ela saindo do INSS, chorando por não ter conseguido se aposentar, fazendo ela ter que trabalhar até faltar os anos certos para conseguir a aposentadoria. Bem, ficava pegando o atestado várias vezes como solução, e chegando a um ponto até mesmo de dela voltar a trabalhar, mesmo com as dores e com a doença, só para cumprir os anos trabalhados na carteira. Realmente é muito humilhante, cara. Depois de muito tempo tentando, ela finalmente conseguiu se aposentar por invalidez. E agora que ela conseguiu se aposentar, ela não tem ânimo para arrumar os dentes. Mas por quê? Era exatamente isso que estava precisando, se aposentar, ficar bem. E agora ela não está se sentindo bem. Algo fez com que ela não conseguisse sentir mais prazer nas coisas. Esse fato é por conta da doença. Essa doença literalmente estraga o psicológico de qualquer pessoa. E ninguém merece ter isso. Mas o mundo não é justo. Então, acabamos tendo que viver com o que tem. Mas na vida dessa pessoa também não foi só tristezas. Ela aproveitou enquanto adolescente. Teve até filhos e acredito que isso seja um dos motivos. Além da mãe que ela teve, incentivando a nunca desistir de tentar. Uma pessoa realmente bondosa. Aquelas pessoas que adotaram ela realmente fizeram um bom trabalho cuidando da melhor forma possível. E ela educou seus filhos muito bem também do mesmo jeito que a mãe a educou. Agora, o que os filhos se tornarão não é mais culpa dela. Ela já fez um bom trabalho. E no final das contas, recentemente ela colocou os dentes de cima e criou ânimo, e eu fico feliz por isso. Lembre-se dessa frase: tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas, e pessoas fracas criam tempos difíceis. E assim vive o ciclo. A mãe adotiva e a criança viveram em tempos difíceis, se tornando fortes. Nós somos os que estão no tempo fácil, porém pessoas fracas. E sendo uma pessoa fraca, criará tempos difíceis, retornando a pessoas fortes. Eu espero que essa história seja de algum modo inspiradora para você realmente fazer a diferença na sua vida, porque, bom, pelo que eu sei, a gente só vive uma vez, e se for para estragar essa única vez com as piores coisas que você não queria que acontecesse, sua vida não valeu de nada. Você só veio sem motivo e irá sem motivo. Bom, obrigado por ter visto até aqui. Eu espero que você seja uma pessoa forte em tempos fáceis, porque é uma coisa que muitos deixaram de ser, e talvez precisando de momentos difíceis para se tornarem fortes. Mas é isso. Até.